Tribuna Rural. Oferecimento: Sicoob Planalto Central. Olá, sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. É uma alegria imensa entrar na sua casa para levar informações do agronegócio do Planalto Central. Porque aos domingos, o seu café é com a gente. Veja o que preparamos para este programa de hoje. Copadef completa 43 anos de histórias, desafios e conquistas. No quadro Momento Sustentável, o professor Marcelo Marinho nos fala sobre o cultivo de soja no campus da UFS. E hoje tem café. Uma das bebidas mais consumidas no mundo tem data comemorativa e reportagem especial aqui em nosso programa. E já que estamos falando dele, então pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. Nesta semana, a Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, Copadef, completou 43 anos de histórias. A cooperativa foi criada com o objetivo de armazenar e de comercializar os grãos dos produtores rurais que vieram de longe, principalmente do sul do país. Ao longo desses anos, a Copadef enfrentou vários desafios. Responsável pela realização de uma das maiores feiras do agronegócio do país, a Agrobrasília, a Copadef se tornou um caso de sucesso. E quando o assunto é a produção de trigo, a cooperativa é referência no Planalto Central. Vamos ver. Uma história digna de respeito e admiração é a da Cooperativa de Produtores de Grãos, localizados no Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, o PADEF. A Copadef, que completa neste mês de abril 43 anos. Ao longo de sua existência, pôde trazer tecnologias para desenvolver a agricultura no Cerrado, como conta o produtor Leomar Sense. Se a gente for citar os anos 80, o início, até na fundação da cooperativa, quando abriu as áreas aqui, ela iniciou com arroz. Um segundo momento foi a produção, o soja e a produção de semente nos anos 80, 90, que alavancou, talvez ajudou muito o cerrado brasileiro a difundir a cultura da soja e produzir de uma forma que fosse rentável. Depois entrou o moinho de trigo, que teve uma importância muito grande aí para a região, porque difundiu a cultura do trigo, viabilizou a cultura do trigo na região. Então, num outro momento, a gente pode citar a Agrobrasília como uma forma de difundir tecnologia também. Eu acho que foi extremamente importante para a região. Então, eu acho que ela vem, a cada década que passa aí, eu acho que ela tem sempre alguma coisa a entregar para o produtor. A Copadef foi criada para apoiar os produtores rurais que se instalaram no Distrito Federal, prestando assistência técnica para desenvolver o cultivo de grãos no Cerrado. Já uma jornada interessante, já bem longa, né? E ela se insere aí nessa expansão aí da agricultura para o Centro-Oeste. É uma cooperativa pioneira nesse fato aí histórico que aconteceu no nosso país. E se consolidou, quer dizer, assim como a Copadef se consolidou, assim a agricultura se consolidou aqui no Centro-Oeste. É hoje uma agricultura dinâmica, uma agricultura moderna, uma agricultura que trouxe muitos benefícios para o país. A Copadef sempre esteve na vanguarda na produção de grãos e teve um papel importante para transformar o Cerrado brasileiro num grande produtor de alimentos. A Copadef foi pioneira em diversas áreas, foi pioneira lá atrás no início na produção de soja de semente de soja, que foi uma importante produtora. Hoje em dia ela foi uma pioneira no trigo, no moinho do trigo, que é uma nova fronteira que a gente está vindo. Nós vimos todo um aumento na produção do milho, né? O milho aqui antigamente era uma produtividade baixa, hoje em dia nós temos uma alta produtividade no milho. Então a Copadef esteve presente em toda essa história, participou de todos esses momentos, nessa evolução aqui, nessa conquista do Centro-Oeste, e isso nos orgulha muito. A importância da Copadef ela é muito maior do que se pensa, porque toda a ocupação do Cerrado brasileiro se deu a partir do sucesso dessa ocupação aqui, feito pela Secretaria de Agricultura e pela Copadef. A partir do sucesso desse tipo de empreendimento aqui, é que se tornou de conhecimento público que era possível
se fazer agricultura de alta competitividade em toda a região do Cerrado. O olhar diferenciado dos pesquisadores e dos produtores que vieram explorar as terras do Distrito Federal contribuíram para o sucesso da COPADEF. O moinho ele uniu assim, uma necessidade dos produtores com a pesquisa da Embrapa, né, e gerou assim, essa nova tecnologia de produção de trigo no Cerrado. Além disso, assim, a cooperativa aqui se insere nessa grande expansão do plantio direto na palha, que é uma tecnologia tropical, uma tecnologia conservacionista, que faz com que o Brasil seja um país pioneiro nisso, um país na vanguarda dessa prática agrícola conservacionista e que é disseminada e que aqui no PADEF a gente teve muitas coisas importantes no desenvolvimento dessa tecnologia. A gente pode dizer que o PADEF, assim, a cooperativa e a região de uma maneira geral, tem uma importância muito grande no avanço da cultura da soja no Cerrado, né? Porque a primeira soja mais importante, assim, não digo a primeira, mas a soja mais importante na ampliação do cultivo de soja no Cerrado é a cristalina, que foi desenvolvida aqui do lado e durante muito tempo foi multiplicada aqui na cooperativa. Então esses três elementos, assim, eu vou dizer, o avanço da soja, a questão do moinho, a tecnologia de produção de trigo no Cerrado e a prática do plantio direto, uma parte conservacionista, acho que são três fatores muito importantes aí que a COPADEF participou. Transformando o Cerrado em campos férteis é o lema da COPADEF. A tecnologia desenvolvida e testada por ela agora é exportada para outros países. É o berço da agricultura do Planalto Central, aí, com certeza, e do Cerrado, do Cerrado brasileiro. E hoje também a gente exporta essa tecnologia para outros países. A gente vê dentro da AgroBrasília aí vários países vindo buscar essa tecnologia, porque talvez o sofrimento que a gente teve no início aqui para começar a trabalhar essas culturas no Cerrado, hoje a gente pode passar esse conhecimento para outros países que têm o mesmo bioma de uma forma bem mais tranquila. É o berço da agricultura de larga escala, sem dúvida nenhuma. Naturalmente, usando tecnologias desenvolvidas principalmente pela Embrapa, se mostrou a viabilidade da mecanização de toda essa região do Cerrado. O desejo dos envolvidos com o agro é que a COPADEF, assim como seus associados, continuem sendo exemplos na agricultura. Eu quero parabenizar todas as pessoas que fazem parte da COPADEF, na pessoa do seu presidente José Guilherme e todos os associados. Dizer que vocês são um exemplo de crescimento, vocês são um exemplo de esperança do agro na nossa região. Parabéns e desejo que continue crescendo e representando Brasília muito bem como campeão de produtividade em N atividades e no trigo principalmente. A COPADEF ela tem uma importância muito grande para os associados e para a região como um todo. Eu acho que o produtor tem que acreditar realmente nisso, incentivar, apostar na cooperativa, ser realmente um cooperado, trabalhar com a cooperativa ali no dia a dia. Nós pedimos sempre assim essa importância assim, da cooperativa, da colaboração dos nossos associados e que eles vejam assim, a cooperativa sempre como um parceiro, como a casa deles, né? Para participar, para criticar, para corrigir o que está errado e para apontar os caminhos certos. Parabenizamos a COPADEF pelo excelente trabalho e aos 170 cooperados também, pois se a cooperativa chegou até aqui, foi graças ao esforço de todos vocês. No próximo bloco, nós iremos falar sobre o cultivo de soja em nosso quadro Momento Sustentável. Não saia daí, voltamos já! Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, o Cicobi oferece soluções financeiras completas para você aumentar sua produção agrícola ou pecuária. Linhas de crédito para investimento, custeio, comercialização e industrialização com as melhores taxas e um atendimento próximo e atencioso. Procure uma cooperativa ou acesse cicobi.com.br. Crédito Rural do Cicobi. Com a nossa parceria, o produtor rural faz bons negócios. Cicobi, faça parte.
Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. O Planalto Central é referência na produção de grãos. E uma das principais culturas produzidas aqui no Centro-Oeste é a soja. E é sobre o cultivo dessa commodity agrícola que o professor Marcelo Marinho nos fala agora em nosso quadro Momento Sustentável, que tem o patrocínio da UPS. Vamos ver. Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Marinho e estamos mais uma vez aqui no quadro Momento Sustentável. Hoje, para falar sobre uma das principais culturas aqui da nossa região, da região Centro-Oeste, que é a cultura da soja. Estamos chegando aí em meados de abril, já começando com os processos de colheita da soja. Hoje, o Brasil é um dos principais produtores de soja no mundo. No hemisfério sul, é o principal produtor e aqui no Brasil, a região Centro-Oeste domina o mercado da soja. Mato Grosso, por exemplo, é o principal estado produtor de soja no país. A soja é uma commodity, ou seja, regulada pela balança internacional. Aqui na UPS, nós temos uma área onde nós cultivamos as principais culturas, milho e soja. E para falar um pouquinho da soja, do nosso cultivo, vamos falar com o nosso professor de grandes culturas, que é o professor Anderson Cordeiro, que vai explicar para vocês o que nós aqui na UPS estamos fazendo. Os alunos aprendem desde qual é a população utilizada para os diferentes cultivares dessa soja, qual é a adubação feita no sistema de plantio, regulagem de maquinário, até a parte de colheita desses grãos, né? Eles aprendem desde o início, né, do processo de produção de grãos, considerando todo o sistema produtivo agrícola, considerando a parte econômica, analisando toda a parte de mercado, tanto na questão regional, como nacional, como mundial, já que nós trabalhamos com várias commodities, né, como a gente tem a soja, né, que é uma planta que tem que ter essa estabilidade de qualidade e de preço cotado em bolsa de valor internacional. E eles também aprendem toda a relação de cultivo. Vocês viram que aqui na UPS, os nossos alunos já começam a entender a produção da soja, o ciclo cultural da soja. Vamos falar agora com os nossos alunos, que estão acompanhando desde o plantio até a colheita da soja. A gente aqui aprende a calcular a produção, né? A expectativa de produção que se tem. Aprende também na prática a ter uma noção de quantas plantas por metro que se vai de cada cultivar, né? Aprende a calcular isso aí também. A gente aprende a olhar também os problemas que pode se ter, que já foi aprendido em fertilidade, nutrição de plantas e tudo, e agora a gente olha aqui na prática como é que é, né? Uma planta mais alta, uma planta menor, dupla, aí fica a competição de nutriente, tudo isso. É muito importante isso daqui, por causa que hoje a agricultura na nossa região gira basicamente em qualidade de grão, né? O engenheiro agrônomo ele tem que saber olhar o que ele pode fazer para melhorar, né, a qualidade do grão. Ele tem que saber também passar quantas plantas por metro vai ter. O pessoal que não tem muita vivência, né, que aprende mais assim na teoria, não tem muita vivência de estar no campo todo dia, isso aqui é extremamente importante porque daí você já sai sabendo, né? Porque só aprender na prática e não ter a teoria não funciona. Você aprende tudo, né? Deus do desenvolvimento, né? Deus do desenvolvimento, preparo da terra, Deus de tudo, até a colheita, o armazenamento e a venda, né? Através da UPS, gerou uma oportunidade de eu estagiar na Embrapa, entendeu? No processo de pesquisa de canola. Através daqui gerou essa oportunidade para mim. Como vocês viram, os nossos alunos têm contato com disciplinas de sistemas de produção desde o meio do curso até o final. Aqui na UPS, nós produzimos as principais culturas, como o milho e soja. Agora, vamos começar o ciclo de colheita do milho, que vocês também vão acompanhar nos próximos quadros.
A disciplina de grandes culturas, ou sistema de produção de grãos, é uma disciplina que finaliza o curso de agronomia no 8º semestre do curso. E é uma disciplina totalmente sustentável, porque fala de produção. Até a próxima, pessoal! Os estudantes de Ciências Agrárias da UFPS já saem da faculdade preparados para atuar no mercado de trabalho. É por isso que eu não me canso de elogiar a UFPS por tamanho empenho nas aulas práticas. Abril é o mês de aniversários das instituições do agro. No dia 12, a aniversariante foi a Conab, a empresa que tem o papel fundamental de assessoramento e execuções das políticas públicas voltadas para o setor agrícola, de abastecimento e de segurança alimentar e nutricional, completou 31 anos de existência. E para homenagear a Conab, nós iremos rever a reportagem que fizemos sobre a atuação da instituição aqui no Distrito Federal. Com quase 30 anos de existência, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, atua em prol do setor agropecuário, seja controlando preços, armazenando e estimando a produção, com foco na segurança alimentar. A gente tem, por exemplo, a gente lista o programa de aquisição de alimentos, né, que é um grande programa que a gente atua desde 2003. Nós temos também o programa de subvenção aos extrativistas, a PGPM Bio. Temos o ProVB, que é o programa de milho balcão, né, vendendo aí milho fracionado para pequenos pecuaristas no Brasil inteiro. Nós temos a distribuição de cestas, que vão para indígenas, quilombolas. Isso aí é uma ação conjunta com o Ministério da Cidadania. Então, basicamente, aí são essas grandes linhas mestres de atuação. A empresa pública atua de maneira estratégica, realizando levantamento de informações para a construção de linhas de atuação, tanto dos agentes públicos quanto do produtor, no sentido de promover a agricultura. A Conab é uma garantia para o produtor. Então, em momentos em que ele tem alguma dificuldade de acesso ao mercado, a Conab pode atuar garantindo uma parcela das suas vendas, independente da condição de mercado, né? Claro, tem que ter qualidade do produto, mas a Conab pode suportar, pode ajudar que o produtor atravesse esses momentos e dê um passo adiante, né? Dentre os papéis da Companhia Nacional de Abastecimento está o de garantir o abastecimento de alimentos e renda ao produtor, criando estratégias para a execução de políticas públicas do governo federal. A Conab está presente em todos os estados e no DF, posicionada em seus escritórios de modo a ficar mais próximo do produtor. A Conab, aqui na nossa regional, ela cobre o Distrito Federal e os municípios da RID, né, da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Aqui nós temos a parceria com tanto a Secretaria de Agricultura dos estados de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal, bem como as EMATERs. Essas entidades, aliadas também às federações de agricultura, elas nos aproximam dos produtores, do qual também nós temos contatos. Aqui na região, para a parte de safra e custo de produção, além desses órgãos públicos, contamos com a rede de informantes e a iniciativa privada para a coleta das informações, visitas no campo, aferição dos números de produção, para que seja feito o levantamento de safra, e no caso da agricultura familiar, contamos com os órgãos públicos e também as associações cooperativas, nos quais nós as visitamos, conhecemos, fazemos a divulgação das chamadas públicas para que essas possam participar dos programas governamentais. A Conab, com seus diversos programas, tem feito diferença na vida de muitos produtores. O programa de vendas de balcão da Conab ajuda a gente, que ajuda a baratear bastante o custo da gente aqui para a gente estar comprando um milho bem mais em conta, né? Para a gente estar fazendo a ração das nossas galinhas, e ajuda a melhorar bastante o nosso preço final para vender o nosso produto. A Conab tem ajudado na base total do que a gente produz aqui, como motor para irrigação, incluindo a alimentação da gente também. O projeto Conab para a gente aqui começou ano passado, né, em 2019, com o projeto PA Conab, e esse projeto assim ajudou 90% aqui, porque a gente tem outras formas de vendas, mas com o dinheiro do Conab vindo para nos ajudar, eu consegui investir em algumas coisas aqui dentro ano passado. Chegou esse Penai Mulher, então já foi uma ajuda para nós,
entendeu? Ali mesmo tem o meus limão, estava se perdendo, muita coisa, muita fruta, muito mamão. E agora, como chegou esse programa, foi assim, já deu uma diferença no orçamento da família. Parabenizamos a todos da Conab que prestam excelente serviço ao produtor rural e à sociedade de forma geral ao contribuir para a segurança alimentar. No próximo bloco, nós iremos mostrar a produção de café. Voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Certamente você também já ouviu aquela frase que o dia só começa depois de uma boa xícara de café. E eu vou confessar para vocês que eu concordo plenamente com essa frase, viu? E em comemoração ao Dia Mundial do Café, uma das bebidas mais consumidas no mundo, nós preparamos uma reportagem especial. A nossa equipe foi até uma propriedade mostrar como é a produção desse fruto que dá sabor a essa bebida maravilhosa. Vamos ver. Coado ou de máquina? Quente ou gelado, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. No Brasil, o cultivo de café teve início no século XVIII e se tornou tradição. O café faz parte das raízes históricas do Brasil e foi responsável pela economia nacional por mais de um século. Hoje, o café é produzido de norte a sul do país e é exportado para mais de 130 países. A produção de café na região centro-oeste ela vem numa crescente nos últimos anos. Em 2010, nós tínhamos aproximadamente 200 mil sacas de café produzidas na região e atualmente nós temos mais de 400 mil sacas de café produzidas nessa região. Com relação ao Distrito Federal, é uma unidade da federação em que nós temos uma limitação de área. A área plantada com café ela reduziu ao longo do tempo, saindo de quase 1.000 hectares plantados nos anos 2010 e atualmente nós temos um pouco mais de 400 hectares plantados. Porém, nesse período de tempo, a produção ela se manteve estável, graças a melhores práticas de cultivo e a sistemas de manejo que favoreceram o aumento da produtividade de café aqui na região do Distrito Federal. As condições climáticas do Planalto Central, aliada ao uso de tecnologia, contribuem para o bom desempenho das lavouras de café. Apesar de uma pequena área plantada com café, o Distrito Federal possui algumas vantagens em relação a outras unidades da federação que produzem café. Aqui as lavouras são plantadas entre 1.000 e 1.200 metros de altitude e são da espécie arábica, que possui uma melhor bebida de café. Além disso, as estações climáticas são bem definidas, entre uma época chuvosa e outra bem seca, então uma época de produção bem demarcada do ponto de vista climático, e além disso as produtividades são em torno de 32 sacas de café beneficiadas por hectare, uma produtividade muito próxima à média nacional. Com relação à produção de café no Distrito Federal, existem dados do IBGE que apontam a produção de café no Distrito Federal desde o início da década de 70. No entanto, foi no século XXI que essa produção ela ganhou força. Esse sucesso no potencial produtivo ele se deve principalmente ao emprego de tecnologia, áreas de café irrigada, aptas também à mecanização e a estações climáticas bem definidas que favorecem tanto a floração, maturação e a colheita dos frutos. Isso é uma característica do bioma cerrado, ter estações do ano bem definidas. E o período da colheita, ele coincide com a estação de inverno, que normalmente é uma estação mais seca. Isso favorece tanto a colheita quanto a secagem dos frutos, resultando em uma melhor qualidade.
Vendo a produção de café como uma cultura promissora para a região centro-oeste, a família Zancanaro apostou na cafeicultura como uma das atividades da fazenda que fica em Cristalina, no estado de Goiás. A produção de café na nossa família começou em 2009, quando a gente resolveu diversificar os negócios para plantar uma cultura que pudesse ser vendida no mercado futuro para nos dar mais estabilidade. O preço do feijão variava, um dia estava R$160 e no outro dia caía para 80, então isso foi muito importante para nos dar uma segurança. Em 2014 eu fiz uma experiência com 2 sacas de café. E aí eu observei que a gente estava com café a 85 pontos vendendo como café commodity. Foi a partir daí que a gente foi implementando um pós-colheita e um benefício e rebenefício mais estruturado para vender esses cafés. Um dos maiores desafios na cafeicultura de café especial é o alto custo de produção. Nós temos que ter alta tecnologia e uma mão de obra capacitada. Em alta tecnologia você coloca a irrigação, o benefício, o rebenefício, a via úmida e também todas as análises de solos e controles biológicos que a gente precisa fazer. Então isso é o maior desafio que a gente possui para produzir um café especial. O investimento deu tão certo que a produção de cafés especiais já recebeu diversas premiações. Ter uma marca de café torrado com o nosso nome é uma realização de um grande sonho. A minha mãe foi a precursora desse sonho. Ela queria muito experimentar o café produzido por nós. Então começamos torrando num vizinho e depois adquirimos o nosso torrador e hoje a gente tem esses cafés maravilhosos que vocês encontram por aí. É uma realização muito grande, porque não só a gente leva o nosso café para as pessoas, mas como a gente divulga a região. Porque aqui no Goiás nós temos muitos produtores com alta capacidade de produzirem cafés especiais. Hoje a família Zancanaro vem cada vez mais investindo em benfeitorias, em questão de infraestruturas, para estar melhorando a qualidade do grão. Estamos investindo tanto em secador, quanto no benefício, quanto no rebenefício desses cafés, para estar levando uma melhor qualidade. Devido à fazenda já ser 7 vezes premiada no prêmio da Ilha, 2 vezes já ter entrado no Florada premiada, a gente vem cada vez ganhando mais espaço e levando o nome do Cerrado Goiano para o Brasil inteiro. Grande parte da população brasileira tem o hábito de consumir café pelo menos uma vez ao dia. Nesse sentido, um tipo de empresa que está em alta são as cafeterias, locais onde o consumidor tem à sua disposição diversas opções de café. Seja em cafeterias, no trabalho ou em casa, apreciar o café traz a sensação de bem-estar e boas lembranças. O meu dia só começa depois de um belo café. Sou consumidor assíduo do café desde meus 2 anos de idade. Isso me motiva, deixa meu dia mais produtivo. Vai um cafezinho aí? O café sempre estava ligado, sempre esteve ligado para mim a afeto. Quando as pessoas chegam à minha casa, eu quero fazer um café. E nunca é aquele café que está na garrafa, que está já lá oxidando, sabe? É um café feito na hora, que sai aquele cheirinho. Quem não gosta daquele cafezinho bem de manhãzinha, né? Quentinho, para despertar? Nós aqui no campo não é diferente. Desde muito cedo aprendemos o hábito de tomar aquele cafezinho para iniciar a lida diária. Faz um bem danado. Eu bebo café desde sempre. Foi uma herança herdada dos meus pais. E a felicidade que o café me traz é uma lembrança de família. Nós somos uma família de nordestino e o café sempre é uma desculpa para reunir a família. De acordo com as estatísticas do mercado do café, são mais de 2,25 milhões de hectares dedicados ao cultivo do café aqui no Brasil, resultando uma renda média para o país de 5,3 bilhões de reais. O Tribuna Rural fica por aqui. Obrigada por estar conosco. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, dá uma passadinha lá agora e fique por dentro das notícias do agronegócio do Planalto Central por lá também. E para ver ou rever as nossas reportagens, acesse o nosso site. E o meu abraço de hoje vai para o nosso telespectador assíduo,
Carlos Lages, que fez aniversário nesta semana. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal! Tribuna Rural. Oferecimento: Cicobi Planalto Central.